Bom, pessoal, nós vamos dar início à apresentação do Dr. Gabriel Mofarrez. Dr. Gabriel é chefe da parte de cirurgia infantil do Instituto Estadual do Cérebro e ele trouxe com ele a doutora Leila Chimelli e a doutora Isabela D'Angelo. Então, o Dr. Gabriel vai começar a explanação e depois a doutora Leila e a doutora Isabela vão fazer a parte delas. Olá, doutor Gabriel, está com você. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite bem amigável, descontraída. É a primeira vez, assim, é estranho dar uma aula sem olhar para a plateia, mas eu sei que a audiência está muito seleta, muito grande e vai ser um prazer estar com vocês, trocar as nossas experiências hoje à noite aqui, nesse bate-papo bem amigável e familiar. Então, o nosso assunto de hoje vai ser a abordagem cirúrgica da epilepsia do lobo temporal, especificamente falando da amígdala hipocampectomia transventricular e da lobectomia temporal anterior. Nós vamos comentar toda a nossa experiência desde a fundação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, onde foi implantado no Instituto do Cérebro o Centro de Tratamento da Epilepsia, que é chefiado pela doutora Isabela D'Andrea. Então, um pouquinho do histórico, desde 1825 já se sabia das anormalidades do hipocampo, mas apenas em necrópsia. Em 1872 foi evidenciada a excitabilidade hipocampal e daí por diante. Até que na década de 50, em 1951, foi realizada a primeira ressecção do lobo temporal para tratamento da epilepsia. E o histórico não termina por aí. Em 1957, o Dr. Paulo Niemeyer, ele talvez inspirado, teve a inspiração em Einstein, que Einstein costumava falar que seria uma insanidade muito grande você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, o Dr. Paulo Niemeyer, em 1950, 57, se inspirou no Einstein e criou a cirurgia da amígdala hipocampectomia transventricular, porque ele tinha grande interesse pela cirurgia da epilepsia e o conhecimento dos trabalhos de Gaston, que era um neurologista francês, que sugeriam que a amígdala e o hipocampo seriam responsáveis pelas então chamadas crises temporais, e conduziram o Dr. Niemeyer, em 1957, a desenvolver uma nova técnica cirúrgica que a nomeou de amígdala hipocampectomia transventricular, nome pela qual se tornou mundialmente conhecida e é usada e utilizada até hoje. Então, ele publicou em 1958 esse artigo dele, no qual ele mostrava 37 casos, e desses 37 casos que ele operou, 70% desses pacientes passaram a ter um eletroencefalograma normal. Com esse artigo, o Dr. Paulo ganhou o mundo e até hoje ele é lembrado em todas as citações que são realizadas e publicadas em relação ao tratamento da epilepsia temporal no que tange a amígdala hipocampectomia transventricular. Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem dando o seu nome ao Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, aonde, em homenagem a ele também, foi criado o Centro de Epilepsia que lá existe, onde nós realizamos todos os tipos de cirurgia para controle da epilepsia, desde calosotomia, hemisferotomia, quadrantotomia posterior, várias desconexões, a cirurgia do lobo temporal, as lesionectomias. Então, assim, nesse centro de epilepsia lá do Instituto do Cérebro, que é chefiado pela doutora Isabela D'Andrea, foi em conjunto com o doutor Eduardo Faverê, nós realizamos a seleção desses pacientes que são triados após uma avaliação multidisciplinar para ser elegível ou não para o tratamento cirúrgico. Então, lá no Instituto Estadual do Cérebro, de setembro de 2013 a março de 2020, 127 pacientes foram operados. E
62 pacientes com epilepsia do lobo temporal, sendo que 26 pacientes foram submetidos à amígdala hipocampectomia seletiva e 36 pacientes à lobectomia temporal anterior. O restante, os 65 pacientes, compreendem as epilepsias extratemporais. Então, vocês podem ver como o lobo temporal ele é importante na gênese das epilepsias, contribuindo para praticamente 50% dos nossos pacientes operados desde a criação do Instituto do Cérebro até hoje. Então, só falando rapidamente sobre uma classificação bem resumida das epilepsias, uma classificação nova da ILAI de 2017, onde você pode ter um início focal da crise convulsiva. Quando você tem esse início focal, você pode ter o paciente consciente. Se ele estiver consciente, essas crises são chamadas crises perceptivas. Se você tem um início focal com perda imediata da consciência, você passa a chamar essas crises de desperceptivas. Se o início da crise for generalizado, essa generalização ela pode se manifestar através de crises motoras, como crises tônicas, tônico-clônicas, atônicas, e também com crises não motoras, como no caso das ausências. Essas crises também podem ter início desconhecido, e podem tanto motoras quanto não motoras. Isso a Isabela vai poder, se vocês tiverem algumas dúvidas, a Isabela vai poder auxiliar vocês em relação às suas perguntas. Então, ainda em relação à classificação das epilepsias, é muito importante vocês terem noção a importância do lobo temporal na gênese das epilepsias. Por isso, as epilepsias são classificadas em epilepsias temporais, são as crises temporais, e todo o restante das crises que ocorrem no frontal, no parietal, no occipital, na região insular, são consideradas as crises extratemporais. Daí a importância que o lobo temporal tem na gênese das epilepsias. Então, em relação à epilepsia do lobo temporal, podemos ter a epilepsia mesial do lobo temporal, a epilepsia do lobo temporal propriamente dita, que seriam as crises neocorticais, epilepsia mesial lateral do lobo temporal, quando tem componente mesial e componente temporal envolvido, e as epilepsias temporal plus, que são aquelas crises que podem ter crise semiologia temporal, mas com outras conexões insulares. A Isabela também vai ter seus comentários sobre isso no final. Então, a epilepsia mesial do lobo temporal, a grande característica é a esclerose hipocampal. Então, a esclerose hipocampal é o protagonista dessas epilepsias mesiais. O eletroencefalograma mostra que as crises se iniciam nessas estruturas mesiais, corresponde a 60% a 70% das crises temporais. As crises febris podem estar relacionadas a 30% a 40% das epilepsias mesiais do lobo temporal. A epilepsia do lobo temporal, propriamente dita, ela não cursa com esclerose mesial, é sem esclerose mesial. O eletroencefalograma é caracterizado por crises neocorticais, não relacionada a crises febris, e tem um início tardio, isso é muito importante. Podem surgir na adolescência ou até mesmo em pacientes adultos. Pode estar relacionado a displasia, tumores, cavernomas, etc. Aqui vocês podem ver um cavernoma temporal numa localização muito propícia ao desenvolvimento de crise convulsiva, paciente nosso lá do Instituto do Cérebro também. Você pode ter, ao invés de você ter esclerose mesial, você pode ter tumor na região do hipocampo, envolvendo a região do hipocampo. Isso já é um paciente que está sendo operado. Vocês podem observar a presença do neuronavegador. Essa linha verde caracteriza o probe do neuronavegador. Nós estávamos nos localizando em que parte topográfica do tumor e do cérebro nós estávamos. Então, tumores podem estar presentes também, assim como tumores maiores também do lobo temporal. Vocês podem apreciar nessa sequência de ressonância no axial T1 com gadolínio um volumoso tumor com desvio de linha média, lesões heterogêneas, sólido-císticas, e aqui o pós-operatório, uma ressecção tumoral bastante satisfatória, apenas com resíduo tumoral
mais posterior, próximo à ínsula, que nós julgamos importante não ser removido totalmente. Aqui, na sequência FLAIR, o pré-operatório, o pós-operatório, isso aqui é edema, e nós também temos lá no Instituto do Cérebro uma relíquia, que é o nosso laudo histopatológico, um dos laudos histopatológicos mais completos do Brasil, tanto que recebe o nome de laudo histopatológico e laudo imunohistoquímico também, de tão completo que ele é. Isso aí é uma preciosidade, um mérito da professora Leila Chimelli, esse laudo extremamente elegante, e nesse caso aqui, tratava-se de um glioma difuso de baixo grau, sem a mutação do IDH1, e ela julgou ser uma lesão considerada um oligodendroglioma. Tínhamos também um IDH não mutado, como vocês podem observar, negativo para a mutação da histona H3K27M, que é comum nos gliomas de linha média pediátricos, e um KI67 com 8%. Então, um laudo extremamente completo, que é assim uma joia que nós temos lá no Instituto, por poder contar com o time de patologia que nós temos, professora Leila Chimelli, a doutora Aline, recentemente o professor Andreiolo também. Então, assim, estamos muito bem servidos de neuropatologistas lá no nosso instituto. Então, é muito importante também, ainda na gênese das epilepsias temporais, falar sobre a Dual Pathology. A Dual Pathology é uma entidade que cursa com esclerose mesial do hipocampo, porém você tem uma normalidade radiológica extra-hipocampal. Ela está correspondendo a 15 a 20% das epilepsias mesiais temporais. Então, um exemplo aqui de uma paciente de 44 anos, tinha convulsão desde os 2 meses de idade, passou a tomar fenobarbital a partir dos 5 anos, com piora progressiva das crises. Ela teve 27 anos de crises não controladas, ou seja, epilepsia refratária ou crises fármaco-resistentes. Tinha uma esclerose hipocampal associada a uma displasia temporal, ou seja, uma displasia cortical focal 3A, pela classificação de 2011 das displasias corticais. Então, você tem aqui uma típica esclerose hipocampal no coronal T1 e no coronal T2. Aqui está a esclerose mesial, e nesse corte axial T2, a gente já pode observar um hipersinal no hipocampo, uma tendência ao hipersinal do hipocampo, um aumento do volume ventricular, porque esse hipocampo esclerosado você vai ter como consequência um aumento do corno temporal do ventrículo lateral, mas isso não é o principal nesse caso, tratando-se de Dual Pathology. Vocês podem observar que essa região do lobo temporal, ela tem uma característica completamente diferente desse lado daqui. Aqui você consegue observar uma interface muito nítida de substância cinzenta com a substância branca. E você perde todo esse contorno, toda essa nitidez, caracterizando a presença de um blurring nesse local. Só que não só aqui. A gente tem uma displasia também mais posterior. Observe que do outro lado, a substância cinzenta é completamente nítida em relação à sua interface com a substância branca. Você tem um blurring. Além do mais, você tem um espessamento dessa córtex. A córtex não deve ter mais do que 5 milímetros no corte axial. Então, caracterizava-se aqui uma displasia cortical focal 3A e uma Dual Pathology. Então, essa paciente foi submetida à cirurgia. Optamos, o nosso time multidisciplinar optou por fazer a lobectomia temporal, a remoção dessa estrutura mesial associada à remoção da displasia temporal e mais da displasia posterior também. Só que o que a gente ia operar primeiro? Aqui, na região temporal, eu tenho as minhas referências anatômicas, eu não me perco. Se eu fizesse aqui primeiro, eu ia ter uma dificuldade de achar a displasia. Eu ia perder os parâmetros da neuronavegação. Então, nós optamos por abordar primeiro a displasia mais posterior, e foi isso que nós fizemos. Então, deixamos a incisão temporal por um segundo tempo, fizemos a abordagem, a exposição de toda a região que foi monitorada pela neuronavegação. Isso aqui é o probe da neuronavegação, como vocês podem ver.
e localizamos a área displásica. Essa paciente também foi submetida a uma eletrocorticografia perioperatória e, finalmente, nós fizemos a remoção da área displásica, como vocês podem ver no pós-operatório. Aqui a remoção da área displásica e aqui, nessa área, correspondendo à neocorticectomia e a retirada da amígdala e do hipocampo. Vocês podem observar aqui o hipocampo normal e aqui uma cavidade vazia, já sem a amígdala, o hipocampo e o giro parahipocampal. Então, dando continuidade à nossa conversa, a ressonância magnética ela tem uma importância muito grande no esclarecimento das epilepsias temporais. Nós vamos em buscas de encontrarmos atrofia da região do hipocampo, atrofia temporal associada também, presença de atrofia bilateral do hipocampo, que pode estar presente, pode acontecer. Nós observamos também descartar outras lesões estruturais, como displasias, cavernomas, a presença de tumores low-grade que acometem o hipocampo, os dinetes, as próprias alterações de rotação do hipocampo que podem cursar com crise convulsiva e a duopatologia, como já foi falada. Além de outras técnicas de ressonância que podem ser utilizadas também, como espectroscopia, BOLD, isso vocês podem fazer um comentário mais tarde, eu acho que cairia muito bem um comentário sobre essas técnicas complementares da ressonância magnética. Em relação à anatomia, essa cirurgia, o tratamento cirúrgico da epilepsia do lobo temporal consiste numa cirurgia extremamente anatômica. É uma cirurgia riquíssima, muito rica em detalhes anatômicos. Você não vai conseguir fazer essa cirurgia se você não tiver um controle de toda a anatomia do lobo temporal. Então, é muito importante você ter em mente isso. Vou magnificar isso daqui. Então, o que nós observamos? A presença do plexo coróide, como vocês podem ver aqui, que é uma referência anatômica muito importante. Temos a presença do próprio hipocampo, do ventrículo e a da fímbria do hipocampo. Então, todas essas estruturas vão estar presentes e vão participar da remoção cirúrgica do hipocampo. A gente só vai conseguir fazer essa cirurgia se nós acessarmos o ventrículo. Então, você não consegue fazer a cirurgia do lobo temporal se você não cair dentro do ventrículo, do corno temporal do ventrículo lateral. É muito importante. Nós, geralmente, utilizamos essa rota através do sulco temporal superior. E, com isso, ele vai te conduzir a você achar o ventrículo. Esse é um artigo muito bacana que saiu nessa revista, que mostra toda a relação do hipocampo com as imagens de ressonância magnética. Aqui, vocês não têm interesse eu falar isso para vocês já estão cansados de saber sobre isso, mas é o protocolo que eles recomendam para o estudo, para você obter uma imagem bastante satisfatória do hipocampo que precisa ser estudado. Só um comentário muito didático que eles falam. Geralmente, as ressonâncias podem ser feitas no plano órbito-meatal, no plano bicomissural, que é uma linha que passa na comissura anterior e na comissura posterior. Só que esses dois não são bons para fazer um estudo do hipocampo. Você precisa do plano hipocampal, que é uma linha horizontal passando pelo hipocampo. E através dessa linha horizontal, você vai fazer os cortes coronais perpendiculares a essa linha. Então, com esse tipo de imagem, você vai ter uma boa visualização de todo o hipocampo em toda a sua extensão. Eles usam muito também o FLAIR 3D, onde você vai observar o hipersinal que o hipocampo esclerosado apresenta nessa sequência. Então, ajuda bastante essa sequência FLAIR tridimensional. Então, nesse caso aqui, vocês observam um hipocampo inteiramente normal, onde vocês têm as ondulações do hipocampo, que são fáceis de serem observadas aqui. E aqui do outro lado, um hipocampo esclerosado, liso, sem a presença das ondulações do hipocampo. Com isso, o ventrículo fica maior, mas nem todos os casos de esclerose hipocampal cursam com um ventrículo aumentado. Então, isso faz com que, às vezes, você tenha dificuldade de se localizar na cirurgia. E, através do sulco temporal, você consegue chegar nesse ventrículo. Então, a esclerose hipocampal muito típica, e, através do ventrículo, você vai conduzir a sua cirurgia. Uma coisa muito interessante é uma atrofia do corpo mamilar que você pode observar nesses casos. Como vocês veem aqui, um corpo
mamilar um pouquinho mais atrofiado do que o do outro lado. Isso se dá por causa das conexões do hipocampo com o fórnix, que vai até o corpo mamilar. Então, você vai ter toda essa atrofia do corpo mamilar, que é um sinal indireto de uma esclerose hipocampal. Você tem o hipersinal no FLAIR, que é visto na ressonância, muito característico de esclerose também. O nosso objetivo cirúrgico. Então, quando você tem um paciente com uma epilepsia, você precisa localizar a área epileptogênica. Com isso, você vai tentar uma remoção total dessa lesão estrutural e preservar as funções cognitivas. Por quê? Você nunca pode esquecer que o tratamento não pode ser pior do que a própria doença. Esse paciente tem que sair do centro cirúrgico no mínimo igual ou melhor do que ele era, nunca pior. A posição cirúrgica na cirurgia do lobo temporal é de extrema importância. Nessa correlação do paciente com a ressonância magnética, o plano coronal da ressonância magnética, ele está deitado, ele está paralelo ao paciente, o que não deve acontecer. Esse paciente deve sofrer uma deflexão para você fazer com que as estruturas mesiais sejam mais bem vistas através da microcirurgia. Que senão, como nesse caso daqui, o próprio lobo temporal esconde as estruturas mesiais que você precisa acessar. Então, você fazendo essa deflexão, você meio que tira o lobo temporal da frente da sua visualização. Então, muito, muito importante esse posicionamento cirúrgico, que é esse exatamente que vocês estão vendo aqui, o paciente com a cabeça pendente. Quando nós realizamos a amidalohipocampectomia com a complementação da lobectomia temporal anterior, nós fazemos esse tipo de incisão, e quando fazemos a amidalohipocampectomia seletiva, uma incisão mais limitada, apenas à região do sulco temporal superior. Você não vai precisar fazer a remoção da área neocortical. Então, aqui está o nosso paciente com essa incisão aqui. E essa incisão favorece um campo muito satisfatório, porque quando você abre essa lingueta de pele para cá e essa outra no sentido oposto, você fica com uma área retangular de exposição, com uma incisão muito pequenininha. Essa incisão é realmente muito pequena. Uma vez eu estava dando uma aula e aí no final da aula falou assim, olha, a sua aula foi muito bacana e tal, mas essa incisão em Z, você está errado, você não tem que chamar essa incisão em Z. Se eu fosse você, como foi o Dr. Paulo que idealizou, você passava a chamar essa incisão em N de Niemeyer. Eu falei assim, poxa, que bacana, então agora eu chamo incisão em N de Niemeyer, está batizada a nossa incisão nova. Então ela favorece a uma exposição muito boa, você faz uma craniotomia retangular de apenas 3 centímetros, 3,5 centímetros, muito pequenininha, e você consegue fazer com muito conforto a amidalohipocampectomia seletiva. E você vai ter essa exposição com o sulco. Aqui está o sulco que a gente vai ter que abrir exatamente. Sempre você tem uma artéria ou uma veia alojando o sulco. E é por ela que a gente consegue chegar através do auxílio do neuronavegador. Você vê que o neuronavegador mostra exatamente aonde está o nosso sulco, que é por onde a gente vai entrar. Lembrando que essa é a forma do hipocampo. O hipocampo tem uma forma muito semelhante a um cavalo marinho, e a gente divide esse cavalo marinho em cabeça, corpo e cauda. Lembrando que na remoção do hipocampo vai ser principalmente da cabeça e do corpo do hipocampo. Na cauda a gente não precisa mexer. Então é isso que vai ser removido na cirurgia. Eu vou falar agora sobre uma paciente, essa história do caso clínico que eu vou mostrar. Lá no Instituto do Cérebro, os pacientes estão muito avaliados por um grupo multidisciplinar de epileptologia, neuropsicólogo, psiquiatra, nutricionista, e eles elaboram toda essa carta com toda a história do paciente. Essa paciente tinha crise desde os 3 meses de idade, desencadeada por febre, mais uma vez a importância das crises febris na gênese da esclerose hipocampal, no caso da epilepsia mesial temporal. Essa paciente tinha uma evidente esclerose hipocampal à esquerda. Agora, o curioso é que o eletroencefalograma dela foi normal. Então, essa paciente e ela tinha muita crise convulsiva, ela foi conduzida ao vídeo EEG. No vídeo EEG, onde o paciente fica internado 24, 36, 48 horas,
foram evidenciadas descargas epileptiformes frequentes com morfologia de ondas agudas na região temporal anterior esquerda. E ela tinha um registro de semiologia insular também, com aura de sensação de afogamento. Devido a isso tudo, foi indicado para ela a proposta cirúrgica não seletiva. Em vez de fazermos a amígdala-hipocampectomia seletiva, foi indicado também a lobectomia temporal anterior. Então, essa é a nossa paciente, um hipocampo normal, o hipocampo esclerosado, como vocês podem ver aqui, o aumento do ventrículo lateral, que nesse caso nem está tão significativo, nem está tão evidente como em outros casos de esclerose, o hipocampo normal desse lado, mais uma vez o hipocampo esclerosado, e na sua porção mais posterior, já lá na caudinha dele, ele também, do corpo para a cauda, ele também bem esclerosado. No coronal flare, um discreto hipersinal talvez dessa região da amígdala, o hipocampo normal, novamente, para vocês fazerem a comparação, o hipocampo esclerosado, e a gente nota também talvez uma área displásica do giro parahipocampal em relação ao outro lado. Eu vejo substância branca, substância cinzenta, e aqui tudo isso se perde, assim como nesse corte aqui também. Então, por isso, essa paciente foi submetida à lobectomia temporal anterior. Aqui o sagital tem com hipocampo normal, hipocampo volumetricamente normal e um hipocampo esclerosado do lado que foi operado. Só para lembrar vocês, é essa região aqui que vai ser operada. Aqui é a nossa paciente. Lobectomia temporal, a gente faz uma incisão um pouquinho maior, mas também é uma incisão muito pequenininha. Nós não realizamos tricotomia em nenhum dos nossos pacientes. Isso aqui é a área da craniotomia. Isso aqui já é a visão microcirúrgica do nosso campo cirúrgico. Então, eu começo a abrir a aracnoide, o quê? Do sulco temporal superior. E chego no sulco. Isso aqui já é o sulco sendo aberto. Você apenas abrindo a aracnoide, você consegue alcançar todo o sulco, que é exatamente isso daqui. Eu estou entrando por isso daqui para chegar no ventrículo. Então, abrindo o sulco, cheguei no fundo do sulco. Isso é o fundo do sulco. Lembrando para vocês, eu estou entrando por aqui, eu estou exatamente nesse ponto daqui dessa seta amarela. Estou exatamente nesse ponto aqui. Então, corresponde ao fundo do sulco temporal superior. Abrindo esse sulco, eu abro uma pequena banda de substância branca e a gente vai cair no ventrículo. Então, é exatamente onde nós estamos. Eu abrindo isso daqui, eu vou ter essa visão. Então, na realidade, isso é o corno temporal do ventrículo lateral. Se eu não achar o ventrículo, eu não consigo me situar. Eu não vou ter hipocampo, eu não vou ter amígdala. Então, eu estou dentro do ventrículo. Uma prova que eu estou dentro do ventrículo é a presença do plexo coroide aqui dentro. Isso é o plexo coroide do ventrículo. Então, eu tenho hipocampo, amígdala e plexo coroide. Pronto, me situei na cirurgia, estou tranquilo. Às vezes, a parte mais difícil dessa cirurgia é conseguir alcançar o ventrículo. Às vezes, você demanda muito tempo em alcançar essa região. Então, eu tenho aqui o meu primeiro passo cirúrgico, a remoção da amígdala. A amígdala foi totalmente removida. Isso aqui é a amígdala cerebral. Foi removida. Eu até ter a presença da aracnoide, encontrar a aracnoide normal, eu preservo essa aracnoide. Então, quando parar? Quando que eu vou parar a ressecção da amígdala? Eu paro quando eu alcanço, eu visualizo o trato óptico que está aqui. Isso aqui é o trato óptico. Então, eu passo uma linha, é o ponto ideal, quando tem uma linha que passa pelo trato óptico. Eu consigo ver o trato óptico na cirurgia, mas também a gente lança a mão do neuronavegador. Isso é o neuronavegador na cirurgia. Eu vejo aqui o trato óptico, como vocês podem ver, ele está desenhadinho aqui. No corte coronal ele está aqui e é o ponto que eu devo parar a ressecção da amígdala, porque a amígdala não tem limite, ela se continua com os núcleos da base. Então, se eu continuar, eu vou entrar inadvertidamente nos núcleos da base. Então, eu já retirei a amígdala, eu vou partir para o segundo passo da cirurgia, que é a remoção do hipocampo. Então, eu faço uma coagulação muito sutil do plexo coroide para eu ganhar espaço. Eu tenho que ter cuidado nessa coagulação por causa da artéria coroideia que passa por aqui. Aqui eu observo exatamente essa imagem ilustrativa. Isso aqui corresponde à fímbria do hipocampo. E aqui o ponto coroideu inferior, onde a artéria coroideia entra. Então, é um ponto muito importante que tem que ser
encontrado. Novamente, para vocês se localizarem, eu estou aqui. Aqui é o hipocampo que eu vou ter que retirar. Então, o lobo temporal esquerdo, eu estou no lobo temporal esquerdo, o hipocampo faz esse sentido daqui que vocês estão vendo. Ele vem lá de trás e vem aqui para frente. Então, aqui é a cabeça do hipocampo. Então, eu já retirei a amígdala, lembrando novamente o nosso cavalo marinho, a cabeça do cavalo seria a amígdala, que já foi removida. Essa parte aqui do cavalo, a barriga anterior do cavalo, corresponde à fímbria do hipocampo. Isso é a fímbria, que vai ter que ser removida. É o nosso próximo passo. Abrir a fímbria para eu alcançar a fissura hipocampal. Na fissura hipocampal estão os vasos que nutrem o hipocampo, que precisam ser coagulados para serem retirados. Depois, o próximo passo, abrir esse suco aqui, que é o suco colateral. É isso que eu estou fazendo aqui. Esse suco eu vou abrindo com o auxílio do aspirador ultrassônico, eu vou removendo, eu vou abrindo para deslocar, para eu desmembrar, para eu desconectar o hipocampo. Então, já está desconectado, já vi a aracnóide, a pia aracnóide lá do outro lado, na altura do pedúnculo cerebral. Com o neuronavegador, eu vou aqui atrás, eu vou nessa parte mais posterior, para fazer a desconexão. Aqui que eu vou desconectar o hipocampo. Então, com o auxílio do neuronavegador, eu faço isso. Aí, na hora, eu vejo que eu estou exatamente aqui, na altura do sulco lateral do mesencéfalo, aqui que eu estou, que é onde a gente vai fazer a desconexão. Então, nós andamos tudo isso daqui, olha. Tudo isso aqui foi o caminho que a gente percorreu e o quanto que a gente vai desconectar de hipocampo. Então, o hipocampo presente e após toda a sua remoção. Remoção da amígdala, remoção do próprio hipocampo, do giro parahipocampal aqui em cima. Então, esse é o final da nossa cirurgia. Eu tenho o plexo coroide, eu coloco de volta o plexo coroide no lugar e essa é a imagem final. Estou tendo todo esse complexo daqui, com giro parahipocampal, hipocampo e amígdala, foram removidos. Então, essa é a nossa imagem final. E eu continuo depois disso com lobectomia. Eu posso fazer a lobectomia antes e depois eu fazer a remoção do hipocampo. Só que eu tenho uma tendência a primeiro localizar as estruturas mesiais. Depois que eu retirei as estruturas mesiais, eu faço a retirada do lobo temporal, que é uma retirada muito mais fácil. Então, mantendo no lado esquerdo, preservando o giro temporal superior, por causa das áreas auditivas que aqui existem. Então, pré-operatório, pós-operatório, é um pós-operatório que está meio sujo, porque com muito artefato pós-operatório, porque não foi feito nos primeiros dias, mas vocês podem observar toda essa área daqui foi removida e aqui a altura da remoção que acaba aqui, na altura do sulco lateral do mesencéfalo. No corte coronal, lembrando que você não tem, olha só, novamente, não tem uma interface nítida de amígdala, isso aqui é a amígdala, você não tem uma distinção com os núcleos da base. Então, eu tenho amígdala e núcleo da base. O meu limite é essa linha daqui que passa pelo trato óptico. Isso é muito importante. Então, eu vou seguindo a ressecção na altura do pedúnculo cerebral e está toda aqui a amígdala hipocampectomia seletiva já realizada. Isso daqui é a imagem final dessa paciente que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho a presença da artéria cerebral média. Isso aqui tudo é o vale silviano, que foi dissecado também. Isso aqui que vocês estão vendo, novamente eu vejo, curiosamente, uma atrofia do corpo mamilar nesse lado daqui. Isso é o córtex da ínsula, isso não é resíduo de lobo temporal. Assim como vocês podem ver aqui, isso aqui é o córtex da ínsula. E aqui a retirada tunelizada do hipocampo, né? Porque aqui eu tirei, mas eu tenho um limite que eu vou tirar o lobo temporal. Só que eu tenho que retirar o hipocampo até a altura do sulco lateral do mesencéfalo. Então, eu vou tirando esse hipocampo através de uma tunelização que a gente vai fazendo com aspirador ultrassônico até na altura. Olha só, o mesencéfalo está aqui, ó. Isso aqui é pedúnculo cerebral, mesencéfalo. E olha só que bacana aqui. Aqui a gente consegue ver até a lâmina quadrigêmina. E faltando hipocampo aqui. Olha o hipocampo aqui, a substância cinzenta, e aqui o branquinho. Então, nós fomos até a altura da lâmina quadrigêmina, uma extensão, uma ressecção bastante satisfatória do hipocampo. E aqui várias amostras de hipocampo que a gente tem, e aqui o nosso grupo multidisciplinar do Centro de Epilepsia lá do Instituto do Cérebro.
Era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente vai ter a complementação com a professora Leila e com os comentários da doutora Isabela D'André. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Foi uma apresentação espetacular. Você levou assim com uma tranquilidade e sem perder mantendo uma retórica muito bacana. E enfim, a gente fica impressionado com a complexidade dessa cirurgia, que ia ter todo um planejamento prévio e depois a execução. Então, foi uma coisa realmente maravilhosa. Então, de parabéns pela apresentação e Obrigado, pelo trabalho que vocês estão fazendo lá. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Então, tá ótimo, Gabriel. Você vai voltar. Tá ótimo. Então, agora vamos dar a doutora Leila, né, que vai fazer essa segunda parte. Perfeito. Bom, boa noite também. Quero agradecer o convite. É uma experiência única, a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de apresentação. Espero que dê certo. E como, conversando com o Gabriel, foi decidido que eu apresentaria apenas a esclerose hipocampal. Não vou falar das outras patologias, a não ser um único slide inicial aqui, que mostra, além da primeira, que é a esclerose mesial temporal ou esclerose hipocampal, as demais lesões que costumamos observar na epilepsia do lobo temporal. Então, malformações, desordens de migração neuronal, vasculares, cistoaracnóides, cicatrizes, as neoplasias, aqui foi citado, as principais são as neuronais e gliais, né? Ganglioglioma, DNT, e também alterações não específicas e, em vários casos também, nós não encontramos nenhuma anormalidade. No final, eu vou apresentar uma casuística que eu tenho aqui de uma publicação. Então, aqui é uma foto de autópsia, só mostrando, né, aqui no cérebro, exatamente aquilo que o Gabriel já mostrou em imagens e também na cirurgia. Então, o hipocampo menor, aqui o corno temporal do ventrículo lateral aumentado, e desse lado normal. Lembrando que esse termo esclerose, esclerótico, né, que vem de fibrose, é como se não fosse no sistema nervoso central, seria uma fibrose realmente produzida pelos fibroblastos. Como no cérebro é o astrócito que faz o papel do fibroblasto, então, na verdade, o que existe é uma gliose, é uma proliferação dos astrócitos secundária à perda neuronal. E esses astrócitos proliferados vão dar uma consistência aumentada, como se estivesse fibrosado, daí esse nome esclerose. Mas, na verdade, é uma gliose secundária à perda neuronal. Então, aqui nós temos duas peças não fixadas, da alobectomia, aqui um segmento, então, do lobo temporal não fixado, e aqui um hipocampo não fixado. Mas eu vou mostrar agora, aqui é o corte desse não fixado, então é extremamente importante, quando nós recebemos o hipocampo, nós entendermos a sua topografia e a morfologia para que o corte seja realizado no sentido coronal. Então, tem que ser feito um corte nesse sentido. Aqui, aquela parte lisa, onde tem o ventrículo, aqui, toda essa volta aqui. Então, são feitos vários cortes coronais, aqui uma fatia, de forma que nós consigamos ver todas as camadas do hipocampo. Se fizermos um corte transversal, um corte vertical, nós vamos perder essa orientação e não vamos ter como dizer se tem perda neuronal em determinado setor do hipocampo, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, aqui, agora já fixado, o lobo temporal, vários cortes. Em princípio, ele é normal. Os limites entre o córtex e a substância branca são bem nítidos. Isso aqui é só uma incidência de corte, que está mostrando esse córtex mais espessado aqui. Mas, de qualquer forma, ele tem que ser todo examinado para ver se encontra alguma área de displasia, alguma eventual neoplasia. E aqui o hipocampo, vários cortes do hipocampo. Em alguns lugares a gente vê essa estrutura arredondada aqui, que nós vamos ver na histologia daqui a pouco. E aqui um outro caso, esse aqui é um caso lá do IEC, mostrando aqui à esquerda as fatias do lobo temporal, normais. A gente vê os limites entre o córtex e a substância branca muito nítidos. Isso é extremamente importante que seja feita essa avaliação, porque às vezes pequenos apagamentos ou ectopias
já indicam sinais de alterações de migração neuronal que podem estar associadas à esclerose hipocampal. E aqui à direita um segmento do hipocampo. Então, aqui, essa área lisa, branca, é a área da superfície ventricular, e aqui já foi feito um corte coronal, então, que nós teria então uma outra parte aqui, e a partir daqui nós vamos ter as lâminas. Esse material, então, é colocado no cassete. Aqui, de novo, olha, mais fatias do hipocampo, agora ele fatiado mesmo. E aqui um outro, esse aqui já está maior um pouco. Então, são várias superfícies de corte do hipocampo, sempre no sentido coronal, no corte coronal. E aí são feitas lâminas, essas são fotografias das lâminas, aqui são várias do lobo temporal, desde ele pequenininho aqui, depois ele vai aumentando, e aqui já terminando, e com colorações diferentes, hematoxilina e eosina, luxol-faz-flu-pra-ver-mielina, o limite entre o córtex e a substância branca, algumas colorações para imunohistoquímicas, dependendo do caso, nós fazemos outras imunohistoquímicas. E aqui, esses cortezinhos menores aqui embaixo são os cortes do hipocampo também. Seriado, vários cortes para que nós possamos identificar as várias estruturas do hipocampo. E aqui agora uma fotografia de lâmina já no microscópio, em pequeno aumento, mostrando uma coloração para neurônios. Aqui eles são todos mais em azul aqui, como nós vemos. Então, essa estrutura que forma um C aqui, vocês estão vendo? Às vezes, dependendo da posição, ele vai ficar para baixo, para cima, aberto para cima, para baixo, para o outro lado. Mas aqui é bem como ele deve ser mesmo. Esse C é um concentrado de neurônios que nós chamamos de fáscia dentata ou giro denteado. Então, aqui tem uma grande quantidade de neurônios pequenos. Nesse hilo aqui, quer dizer, nessa abertura desse C, se localizam vários neurônios aí já grandes, quase tipo piramidais, só que eles são distribuídos ao acaso, que é o setor CA4, CA de corno de Amon, e que vai decrescendo. 4, depois eles se organizam numa faixa, que vocês estão vendo daqui, aí eles vão bem organizados, até que depois eles vão se abrir pelo subículo até formar o córtex temporal lá para fora. E essa superfície é a superfície ependimária. Aqui tem epêndima aqui embaixo. E isso branco aqui embaixo é a cavidade ventricular. Então, qual é a característica da esclerose hipocampal? Básica, clássica. Perda neuronal e gliose no setor CA4 e no CA1, que é esse último aqui. Então, nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, nós temos agora aqui, numa lâmina curada pela hematoxilina e eosina, já em maior aumento, mostrando o C aqui, olha, aqui estão as células, os neurônios do giro denteado, e aqui já uma concentração de neurônios, eu vou mostrar esse maior aumento, ao acaso, não tem nenhuma organização aqui, normais, que é o CA4. Aqui um detalhe, de novo, outra área da fáscia dentata, aqui mais irregular, e aqui vários neurônios. Então, tem muitos neurônios, depois eles se organizam e vão começar a fazer uma faixa aqui, que vai começar a dar aquela volta no outro sentido. Aqui um detalhe da fáscia dentata, tudo isso aqui é neurônio, são neurônios pequenos, e aqui neurônios maiores do CA4. Então, normais, fáscia dentata e CA4 normais. Quando eles desaparecem, isso aqui é substituído por gliose, é um sinal da esclerose hipocampal, CA4. E aqui o que vai acontecer depois é que aqui a gente tem a fáscia dentata no pequeno aumento, CA4 aqui, é que ele vai, então, nesse sentido, se organizando, e vocês vejam aqui um grupo de neurônios já fazendo uma faixa aqui, que vai indo para lá, o ventrículo está aqui embaixo, e aí são, então, CA4, 3, 2, 1, normais, com vários neurônios. E agora nós vamos ver a esclerose hipocampal. Então, vocês vejam que aqui tem bem menos neurônios. Às vezes a fáscia dentata também tem perda neuronal. Não é obrigado, mas tem. É comum ter. E aqui a gente tem um CA4 quase sem neurônios. Ele está dando uma volta aqui que a gente não vê. CA3, CA2, porque eu tive que focar maior, em maior aumento, o CA1, que é essa faixa mais clara toda aqui. Aqui à esquerda é o ventrículo, aqui tem epêndima. E nessa área mais clara faltam neurônios e tem gliose. Então, isso é o que caracteriza a esclerose hipocampal. Perda neuronal em CA4 e em CA1. Aqui um outro detalhe, ó, aqui dá para ver melhor essa faixa clara aqui,
Isso a gente vê no HE, não precisa nem coloração especial. Então, aqui à direita, olha, um pouquinho da face dentata, neurônios pequenos. Vejam que o CA4 está claro, quase claro, como aqui o CA1. Aqui a gente, para ver em maior aumento, eu não consigo ver todo ele, então aqui vai descendo, descendo, contornando. 3, 2, 1. E o 1 já está aqui de novo. Ventrículo, epêndima, perda neuronal e gliose em CA1. Perda neuronal e gliose em CA4. Diagnóstico esclerose hipocampal. Então, basicamente é isso. Mas é muito importante a orientação, reconhecer a morfologia antes, orientar corretamente, que também que o fragmento tenha sido retirado apropriadamente, não venha fragmentado ou mal orientado, às vezes pequeno demais, mas esse material a gente recebe sempre muito bom do grupo do Dr. Gabriel, que opera esses hipocampos lá. Então, e aqui, só para terminar, isso aqui vocês vejam que é uma publicação recente, 2017, do New England Journal of Medicine, que, em princípio, nada original, achados histopatológicos, tecido cerebral obtido durante a epilepsia, de cirurgia de epilepsia. É um grupo bem grande, liderado pelo Ingman Blum, que é justamente um alemão que lidera a ILAIA, a Liga Internacional, a parte de patologia. E o que eles fizeram foi coletar 9.523 espécimes de 12 países europeus por 25 anos. E daí eles fizeram a casuística dele. E que é bastante semelhante àquilo que eu já tenho visto na experiência que eu tive de uma grande série que eu analisei na época que eu comecei até a ver esse material de epilepsia em Ribeirão Preto e agora também no Instituto do Cérebro. Então, o que eles encontraram, só para vocês verem aqui embaixo, eu não vou ler tudo, é que aqui a categoria, né, mais comum foi esclerose hipocampal, encontrada em 36,4% dos pacientes. E aí depois fala de adultos, 88% ali é de adultos. E depois seguido de tumores, em 23%. Principalmente qual? Ganglioglioma. E depois as malformações do desenvolvimento cortical, que são as displasias, 20%, 19,8%. E depois aqui... E nenhum achado histopatológico, vocês vejam, a gente não é obrigado a achar. Tem vezes que a gente até procura a lesão, não encontra. Foi encontrado em 7,7% dos pacientes. Então, isso aqui só um dado que é o que mais ou menos reproduz o que se encontra na maioria dos centros, e aqui um grupo muito grande. Então, era isso que eu queria apresentar. Obrigada. Obrigado, Leila. Obrigado, Leila. Nada. Eu queria parabenizar, eu sou Isabela, tá? Trabalho com o Gabriel, com a doutora Leila lá no Instituto do Cérebro. E, assim, gostaria de parabenizar os dois pela excelente aula. Assim, eu acho que o Gabriel tinha comentado para eu fazer alguns comentários. Eu tenho até alguma coisa, se quisesse, que mostrar, mas, assim, eu acho que vale a pena... As aulas foram tão boas que vale a pena só complementar algumas questões clínicas que eu acho que são fundamentais, né? Assim, lá no Instituto, a gente faz uma investigação multidisciplinar, né? E essa investigação multidisciplinar ela é fundamental, porque muita coisa pode parecer... O Gabriel até mostrou, no caso dele, a questão do paciente que tinha uma semiologia que lembrava até uma aura insular, né? Muita coisa aparece também, epilepsia temporal, e não é epilepsia temporal, né? Por exemplo, as epilepsias insulares, às vezes epilepsias que começam no lobo occipital, se a gente não consegue identificar exatamente as auras occipitais, elas podem mimetizar, né, epilepsia temporal. E aí, tudo isso que foi feito e foi falado cai por terra, porque você não está operando o lugar exato. Então, assim, a gente tem a nossa casuística no Instituto, que é bem semelhante da literatura, justamente porque a gente consegue investigar desde o vídeo EG, da avaliação neuropsicológica e da avaliação da psiquiatria, né? Vamos lembrar que a gente também fica na dúvida, né? O Gabriel mostrou assim, paciente com epilepsia operado seletiva e não seletiva. Quando que a gente vai decidir quando é seletiva e quando não é seletiva? A gente leva sempre em consideração, por exemplo, se é lobo temporal esquerdo, qual é a característica
né, da pessoa, né, o que ela faz da vida, para a gente não ter déficit, como o Gabriel mesmo falou, aquele déficit funcional, o paciente não pode sair da cirurgia pior do que ele entrou, né? E então a gente conta muito com o pessoal da neuropsicologia. Se o paciente já tem um déficit, por exemplo, temporal esquerdo, e a gente imagina que ele vai se beneficiar se a gente fizer uma cirurgia mais ampla, a gente acaba fazendo uma não seletiva. Se esse paciente, por exemplo, já teve paciente que é advogado, pacientes que usam bastante a memória verbal, a gente acaba, e ele não tem déficit, a gente acaba optando por uma seletiva, para minimizar o déficit desse paciente. Então, eu acho que é muito importante a gente não só olhar, o hipocampo está diminuído, vamos operar o hipocampo, que isso é esclerose mesial temporal, e porque pode não ser, né? Carol. Olha para Carol, Carol. Isso deve ter. Alô? Alô? Alguém ficou com alguma dúvida? Queria perguntar? Queria dividir algum caso que tem interesse? Então, a impressão que nos dá é o seguinte, esse trabalho é um trabalho realmente conjunto e, na verdade, o neurocirurgião vai executar o que foi planejado. Então, não é o hipocampo está pequeno, tira o hipocampo, né? Então, isso aí é uma cirurgia que pode ser menor ou tem que ser muito mais extensa, dependendo do estudo eletrofisiológico. Quer dizer, ninguém consegue andar sozinho nisso, né? É um trabalho realmente muito interessante. Então, eu quero, se alguém tiver mais uma pergunta, vai poder fazer, mas eu quero agradecer muito a vocês três, porque vocês representam o Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, que é uma instituição que eu não faço parte dela, não sou funcionário, mas eu frequento já há 4 anos as reuniões de neurocirurgia. Eu fico impressionado com a qualidade do trabalho que vocês fazem lá. Isso mostra que na rede pública você pode fazer um trabalho de altíssima qualidade. Então, vocês estão de parabéns, gente. Vocês estão mostrando assim para o mundo, para o Brasil, que a gente tem instituição muito séria, trabalhando, fazendo uma boa medicina e fazendo muita ciência. Esses laudos da doutora Leila são preciosidade. E eu sempre falo isso para os residentes lá, quando eu faço reunião com eles. Vocês estão tendo uma oportunidade que não existe. Você não vai ter isso em nenhum outro lugar. Você ter o paciente, você ver a cirurgia, olha o tumor, é planejado o negócio, tira o tumor e você tem o resultado. Então, vocês estão de parabéns. E agora eu quero dizer o seguinte, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, nós estamos abertos a perguntas. Doutora Isabela, teve uma pergunta na verdade, uma observação logo no começo que a gente abriu a sala, da Karina Carneiro. Ela perguntou se haveria alguma abordagem em relação aos sintomas comportamentais decorrentes da epilepsia temporal. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Só para complementar assim, essa questão da decisão, a decisão é compartilhada. O Gabriel participa das nossas... Toda sexta-feira a gente tem uma sessão clínica que a gente discute os casos e o Gabriel participa dessa sessão clínica porque é uma decisão compartilhada, né? A gente acha que tem que fazer aqui, a gente vai poder perguntar para ele se dá para tirar, né? Geralmente a gente quer tirar mais do que o neurocirurgião, né? Acho que é uma das poucas cirurgias que a gente fica pedindo para tirar mais um pouquinho, né? Voltando à questão da alteração comportamental, a gente tem bastante alteração comportamental. Hoje em dia, na classificação nova de 2017, essas alterações psiquiátricas elas entram como parte da classificação ali naquela seção de comorbidades. Se entende que isso faz parte da epilepsia, porque normalmente, assim, antigamente a gente pensava epilepsia temporal, epilepsia frontal e ficava parado aí, né? A gente sabe hoje que a epilepsia é uma doença de rede neural. Então, você
tem uma disfunção dessa rede. Quando você tem uma disfunção dessa rede, você acaba tendo outros sintomas além das crises, que eram antigamente pouco avaliados. Então, a gente tem realmente, principalmente na epilepsia lobo-temporal, alterações comportamentais importantes, como depressão e psicose. Né? Aqui eu não vou entrar nem na seara das alterações psicóticas que a gente pode apresentar durante, até no vídeo EG. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ficar preocupado, você pode ter uma psicose pós-ictal ou uma psicose ictal, né? Mas, assim, como uma alteração de comportamento, a gente trata. A gente tem um grupo de psiquiatras que acompanham o paciente junto com a gente, né? E então a gente já trata, assim, essas alterações comportamentais. Vale ressaltar também que a gente pode começar a ter alterações comportamentais psiquiátricas depois da cirurgia. Então, às vezes, o paciente está na cirurgia pré-cirúrgico, ele não tem nenhuma alteração psiquiátrica perceptível, e depois ele pode evoluir com um quadro de depressão ou psicose. Então, a gente faz no nosso serviço, a gente faz uma avaliação psiquiátrica pré-cirúrgica e a gente faz um acompanhamento pós-cirúrgico também. Tá? E lembrar, só terminando, é que em torno de 20% dos pacientes com epilepsias, eles podem ter associados uma outra condição, que é a crise não epilética psicogênica, que é o CNEP, né? Que antigamente a gente chamava de pseudocrise. Então, a gente também tem esse grupo de pacientes e isso não é um fator de contraindicação cirúrgica total, né? Então, a gente tem, inclusive, pacientes operados de epilepsia e que tinham essa comorbidade, né? Então, o psiquiatra dentro da cirurgia de epilepsia é fundamental. Obrigado. Tem mais uma pergunta dupla aqui. A senhora tem tempinho para responder? Claro. O Silas Barbosa perguntou se ele teve uma dúvida em relação à memória no pós-cirúrgico comparado com o pré-cirúrgico, da própria epilepsia. E aí, na sequência, ele pergunta quais são os sintomas neurocognitivos esperados e se a cirurgia em fase precoce da doença tem melhor prognóstico. Tá, então assim, essa alteração de memória, a gente observa muito, não, assim, o paciente se queixa muito de queixa de memória, né, principalmente na medida que vai evoluindo com o tempo, né, a esclerose mesial temporal é uma doença progressiva, tá? Então, se a gente operar precocemente, com certeza a gente tem uma resposta melhor do que se a gente deixar muito tempo, não só do ponto de vista de controle de crise, mas também de todas as alterações psicossociais que estão associadas. Então, hoje em dia, a tendência é você operar o mais precoce possível, apesar de existir um gap de referenciamento para o centro de epilepsia de em torno de 20 anos. Isso é mais ou menos o que a gente observa no Brasil, e isso é mundial. As pessoas demoram muito tempo para chegar a ser investigado na cirurgia de epilepsia. Mas, se a gente puder fazer isso precocemente, melhor, porque isso tem um impacto significativo nas questões de trabalho, de vida social, né? A pessoa casar, então, a pessoa ter um emprego fixo, conseguir estudar, né? O paciente com epilepsia refratária tem muita dificuldade, porque fica tendo crise, as pessoas mandam embora, não quer namorar, enfim, um monte dessas coisas. Então, quanto mais precoce, melhor. Então, se a gente... Às vezes a gente fica assim, olha, esse paciente já, à medida que a doença vai evoluindo, esse déficit vai piorando. E não só do lado do foco do hipocampo dele, por exemplo, se ele começa no hipocampo esquerdo, né, se a gente pega um paciente com 30, 40 anos de epilepsia, provavelmente o hipocampo direito também está comprometido, porque você tem aí a comissora anterior, esse paciente faz um Kingsley e vai acabar lesionando o hipocampo contralateral. Então, mais um motivo da gente querer operar esse paciente precocemente. Então, além da queixa desse paciente, que é muito comum, muito frequente, a gente tem a avaliação neuropsicológica. E na avaliação neuropsicológica, eles vão fazer uma bateria de testes para avaliar. Então, eles não vão fazer eles fazem não só na epilepsia temporal, eles fazem na epilepsia frontal, né, também. Mas, assim, na epilepsia temporal, o que a gente observa mais são déficits de memória. Então, se você tem o hipocampo direito comprometido, você tem um déficit de memória, se o paciente tem o hemisfério dominante esquerdo, você vai ter um déficit de memória não verbal, né? Se você tem um paciente com comprometimento esquerdo, você vai ter um déficit de memória verbal. Então, isso é avaliado na avaliação neuropsicológica pré-cirúrgica, e depois a gente também faz acompanhamento pós-cirúrgico. Então, se esse paciente tem já um déficit
pré-cirúrgico, naquele hipocampo que a gente está imaginando que é o doente, né, que a gente vai retirar, ótimo, porque ele já tem o déficit. Então, a gente não vai criar um novo déficit para esse paciente, ele já tem lá o déficit. O problema é quando ele mantém a função do hipocampo ou não tem muita reserva contralateral. E aí a gente imagina que isso vai ficar com um déficit maior. Mas existe uma série do Samuel Wiebe, que é um epileptologista canadense excepcional, que foi até presidente da Liga Internacional contra a Epilepsia recentemente, que ele mostra que 40% da série canadense dos pacientes, eles têm algum déficit de memória, ou algum déficit cognitivo no pós-cirúrgico. Só que são déficits que, quando você compara o pré e o pós do paciente como um todo e na qualidade de vida, isso não representa uma perda para o paciente, porque ele ganha muito quando você tem a redução ou a ausência, né? A cirurgia temporal é a cirurgia que deixa a gente mais paciente livre de crises. Então, esse paciente, com a ausência de crise, esse déficit para ele passa a ser pouco significativo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, alguém? Vou fazer uma pergunta. Alô? Pois não, Gabriela. Oi, Isabela e Gabriel. Tudo bem? Olá, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o percentual, mais ou menos, porque nós somos radiologistas, né? Uhum. Quando vocês têm uma imagem normal, vocês ficam cabreiros? Como que se dá isso? Vocês eliminam essa informação e se direcionam pelo vídeo EEG? E quando a imagem do radiologista, visto por um radiologista experiente, é normal, não é assim, um laudo qualquer. Assim. Uma pessoa que vocês confiem, fala assim, não, a gente não acha nada na imagem. Gabriela, então, a gente fica cabreiro, assim, para pensar em esclerose mesial, né, a gente tem que ter diminuição do hipocampo, mas ele pode ter uma epilepsia temporal sem ser esclerose mesial temporal, né? Hoje em dia, né, depois que com a avaliação com estéreo EEG, que passou a ser uma prática mais mundial, antigamente ela era mais direcionada na Europa, a gente começou a ter mais dados para poder dizer que a gente pode utilizar, nesse caso, as imagens funcionais. Então, a gente utiliza bastante o PET. O PET aí é fundamental. Então, por exemplo, o paciente que tem uma clínica temporal direita, com o vídeo EEG temporal direito, ressonância normal, e a gente faz um PET, e o PET tem hipometabolismo à direita, esse PET funciona como imagem para a gente, no sentido, uma imagem, mas funciona como se fosse uma ressonância, assim. Então, a gente opera, né, a gente indica cirurgia. À esquerda, a gente já fica um pouco mais com o pé atrás, justamente por toda a questão da memória verbal. Então, a gente pode também fazer o SPECT digital. Lá no Instituto, a gente, infelizmente, não consegue fazer por conta da questão de ter que ter o aparelho do SPECT para a gente poder fazer o SPECT digital. A gente ainda não tem lá, mas também ajuda. Então, assim, na literatura, a gente percebe, se você faz o SPECT digital, ele funciona também como uma imagem alterada. Então, esse paciente acaba podendo ser operado, né? Mas, assim, a gente fica sempre meio preocupado mesmo. Não, e uma outra coisa que eu penso, que você falou que o gap é de 20 anos, no início da crise até procurar uma neurocirurgia. Será que se esses pacientes procurassem inicialmente, as alterações de imagem não seriam menores? Com certeza são menores. E aí a gente acaba se guiando por aquela outra questão que o Gabriel também mostrou, a diminuição do campo mamilar, não só da diminuição do hipocampo, né, do fórnix ali. Mas com certeza, assim, se você pega um paciente que tem menos tempo de epilepsia, com certeza tem menos diminuição daquele hipocampo, tem menos esclerose. Então, porque às vezes que a gente vê, e aí a gente fica bem na dúvida se valoriza ou não valoriza, são as ondulações do hipocampo. Às vezes a gente vê uma assimetria na ondulação do hipocampo, mas o tamanho do hipocampo é absolutamente normal. Ele só é um pouquinho mais liso e nem tem alteração de hipersinal no T2 e no FLAIR, entendeu? Nas sequências volumétricas. E aí, depois que eu trabalho lá, eu sou radiologista, porque acho que a gente não combina no horário.
Então, acho que lá a gente começou a dar muito quando a gente tem a perda das ondulações hipocampais. Então, a gente acaba valorizando essa alteração e aí descritivo, né? Na realidade, a gente dá descritivo e vocês vão pegar essa informação e fazer uma coisa mais multidisciplinar. Então, eu acho que eu colocaria também, porque assim, porque aí a gente junta com todo o restante do quadro, né? Então é fundamental assim a participação da radiologia também para a gente. Vira e mexe a gente vai, porque a gente realmente não bate horário, né? Eu vou lá discutir imagem porque às vezes acontece isso mesmo, às vezes a gente direciona. Isso em todo centro de epilepsia mesmo acontece isso. Você faz o vídeo EG, porque você imagina que é um tipo de epilepsia pela história do paciente, você faz o vídeo EG e percebe que o foco é numa outra região, e aí você volta para aquela região da imagem para ficar catando talvez uma displasia, uma alteração. Então, vira e mexe, a gente faz isso. Olha, vou olhar melhor esse lobo frontal direito, ou olhar esse símbolo, porque essa epilepsia tem sintomatologia de símbolo. E aí vamos olhar, porque assim, às vezes as alterações displásicas, principalmente, são. Às vezes a gente não. Assim, às vezes não. Displasia tipo 1 a gente não vai ver mesmo na alteração na imagem, mas às vezes até tipo 2 você precisa catar um pouco mais para poder achar, né? Então, essa parceria é fundamental. Serviço de epilepsia é parceria o tempo inteiro, é parceria com a neuropatologia, com a cirurgia e com a radiologia, porque assim, fora psicologia e não dá para ser só o neurofisiologista, não dá conta. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada, as aulas foram maravilhosas. Bom, pessoal, então, eu quero agradecer a esse trio aí maravilhoso que forma uma equipe sensacional no Hospital do Cérebro. E quero também dar meus parabéns ao Dr. Paulo Niemeyer, que com sabedoria consegue manter essa coisa de juntar as pessoas para obter esse resultado que ele está obtendo. Então, muito obrigado a vocês e parabéns ao Instituto do Cérebro. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Leila. Tchau. Obrigado, Isabela. Obrigado.